50 participantes na sala. Então, acho que a gente já pode começar o nosso webinar de hoje. Queria primeiro agradecer a parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil. Isso aqui já temos feito alguns webinars abordando diversos temas aqui junto com a Câmara. Gostaria de agradecer a presença dos associados e também de outros convidados do escritório para falar sobre esse tema que eu acho que é super oportuno, né? Nesse momento em que a gente vive essa alta do custo de energia, né? Energia que muitas vezes acaba sendo o insumo mais caro, especialmente na indústria, mas não só na indústria, mas também no varejo, enfim, em todos os setores da economia, energia é um elemento muito importante, né? Até mesmo para nós advogados, né? Sem energia a gente não consegue trabalhar, né? Especialmente nesses tempos de pandemia que está todo mundo online, como estamos aqui agora. E para falar sobre esse tema, né, sobre formas de reduzir esse custo que é tão pesado na atividade empresarial, temos aqui dois sócios da área da prática de energia e infraestrutura, Leonardo Miranda e Ana Carolina Calil. Por favor, queria passar a palavra para vocês e agradecer aqui mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado, João. Boa tarde a todos. Eu sou o Leonardo Miranda. Prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade, à Câmara, para falar desse tema que é um tema do nosso dia a dia, né? A gente, se não estivesse aqui falando com vocês via a Câmara Japonesa, a gente certamente estaria falando desse mesmo assunto com algum cliente. A ideia hoje é a gente fazer uma apresentação sobre basicamente 3 aspectos da comercialização de energia, né? Começando com um apanhado geral sobre o que é o tal mercado livre. A gente tem ouvido notícias já há alguns anos, são notícias diárias sobre o mercado livre, sobre a expansão do mercado livre, o que vem a ser essa expansão do mercado livre, que começou com mais intensidade a partir de 2019, e aí a gente tem marcos de abertura desse mercado, e abertura significa mais consumidores tendo direito de escolher o seu, como já acontece, por exemplo, no setor de telecomunicações, de ter o direito de escolher o seu provedor, nesse caso, o seu supridor de energia. É um mercado energético, é um mercado que tem sido alterado drasticamente para melhor, né, em busca dessa liberalização das regras e dessa maior oportunidade de estruturas diferentes, e aí é uma parte do que a gente vai falar aqui hoje, sobre 2 dessas estruturas que são as que estão mais em voga no momento. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, que são a autoprodução, chamadas autoprodução, e a geração distribuída, e tudo isso no âmbito do mercado, de novo, do mercado livre. Isso é bom ter sempre em mente. A gente tem uma notícia para dar uma dimensão do que o João estava comentando há pouco sobre a relevância desse tema para todo mundo, não só para a gente que trabalha nisso no nosso dia a dia, ou para, enfim, bancos, etc., mas para produção do próprio país. A gente tem, por exemplo, uma consulta pública agora, do âmbito dessa crise energética que já está na nossa mesa, né, mas ela está se avizinhando aí com um potencial de racionamento que, de certa forma, já existe, né, porque se a gente pensar que a gente já vem convivendo com chamadas bandeiras vermelhas já há algum tempo, para não dizer talvez há mais de ano, não foi só a pandemia agravou isso, mas a pandemia com o período de seca, que é sempre aquela mesma história que a gente ouve. Apesar dos esforços enormes e da matriz energética brasileira ser bem avançada e aplaudida do ponto de vista de energias renováveis que não puramente hídrica, né? O solar e eólica em especial, mas também biomassa e outras. Tem uma consulta pública que, se eu não me engano, é do começo dessa semana. Isso para dar uma ideia, uma dimensão do que é a importância do mercado livre cada vez maior, onde o Ministério de Minas e Energia está propondo que os grandes consumidores, assim, especialmente as indústrias, né, eles desloquem a sua produção dos horários de pico, né, os horários de pico de consumo de energia.
e qualquer ideia. Obviamente, eles terão que ser remunerados por isso, e, obviamente, essa remuneração vai ter que ser arcada pelo sistema todo, pelos consumidores. A gente daqui a pouco fala do tanto de encargos que o setor energético tem, é um setor que tem vários encargos, e aí também a beleza dessas estruturas que a Ana vai falar num instante, que você consegue afastar esses encargos todos, mas a proposta é que, obviamente, remunerando esses consumidores, esses consumidores intensivos, muito intensivos, eles desloquem a produção deles do horário de pico para outros horários, e com isso você dê um alívio a essa carga no sistema nesses horários, que pode gerar enfim, os chamados apagões, blackouts, etc. Mas, então, a agenda é basicamente essa. A gente falar sobre os chamados, sobre o Mercado Livre, aí, sobre os chamados PPAs aqui. Vocês desculpem pelo anglicismo aqui, mas é um termo que é emprestado da indústria, especialmente da indústria norte-americana, onde esse termo foi cunhado. Os PPAs são Power Purchase Agreement, para quem não está tão familiarizado com a indústria, e são os chamados contratos de longo prazo, em onde a sofisticação da indústria acontece, porque a Ana vai explicar, o outro mercado é o mercado que nós todos estamos mais acostumados, onde acho que talvez, se não todos, mas a esmagadora maioria de nós aqui participando dessa conversa, somos consumidores chamados cativos, né? A gente não tem a opção de escolher um outro provedor que não seja a própria distribuidora que nos atende. Eu vou passar, então, para a Ana e a gente segue a conversa. Ana, por favor. Pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, é um prazer estar com todos vocês aqui hoje para discutir esse tema que tem sido realmente muito debatido no mercado nos últimos 2, 3 anos. Como o Léo falou, o mercado hoje vem propondo novas alternativas para a comercialização de energia por inúmeros fatores. Um deles é a crise hídrica atual, que está bem relacionada com o racionamento, essa possibilidade de racionamento que também vem sendo discutida pelo governo. Outro fator importante foi a própria expansão do Mercado Livre determinada pelo Ministério de Minas e Energia desde 2018, e também, por fim, a pauta ESG. Grande parte dessas novas alternativas para a comercialização de energia estão relacionadas a fontes renováveis. Então, obviamente, esse tipo de estrutura anda de mãos dadas com a pauta ESG e a pauta de sustentabilidade, não só pelo lado dos players do mercado de energia, né, que buscam desenvolver projetos dessa natureza, mas também por conta dos próprios consumidores de energia. Enfim, acho que semanalmente a gente vê notícias de players comprando energias renováveis por meio de contratos, por meio de PPAs de longo prazo. Então, essas alternativas, elas estão relacionadas com o mercado desenvolvedor de projetos e também com os próprios consumidores. Deixa eu passando a apresentação aqui. Então, o primeiro ponto a se falar é a questão regulatória sobre a expansão do Mercado Livre. Apenas para nivelar o conhecimento de todo mundo aqui, acho importante destacar que a comercialização de energia elétrica, ela deve ser realizada em 2 ambientes diferentes. O primeiro é o ambiente de contratação regulada, em que basicamente as distribuidoras compram a energia demandada pelos consumidores por meio de leilões regulados, inclusive conduzidos pela ANEEL e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e a partir desses leilões são celebrados contratos de compra e venda normalmente de longo prazo, e a gente tem a comercialização feita no Mercado Livre, que é o objeto dessa apresentação. Basicamente, no Mercado Livre, como o próprio nome diz, as partes estabelecem de forma livremente como serão as condições de compra e venda de energia elétrica nessas relações. Além desses 2 mercados, existe o mercado de curto prazo, que é conhecido comercialmente como mercado spot, que é basicamente um mercado onde são liquidadas as diferenças de energias comercializadas no mercado. Então, é basicamente onde a CCE contabiliza e liquida superávites ou déficits de energia comercializados. Bom, o que aconteceu, na verdade, desde 2017, relacionado à expansão do Mercado Livre? O que é, na verdade, esse conceito de expansão do Mercado Livre? Então, basicamente, para você participar do Mercado Livre como comprador de energia, você tem que observar determinado requisito de consumo, de demanda de energia.
Desde a Lei 9074 de 95, esse requisito era 3.000 megawatts de consumo. Só que aí a lei já antecipava que o Ministério de Minas e Energia poderia revisitar esse requisito no futuro. E foi o que ele fez em 2017. Então, em 2017, foram abertas 2 consultas públicas pelo Ministério, com o objetivo de, na verdade, elas tinham um objetivo muito maior, que era a reformulação do marco legal do setor. Mas, dentre os pontos abordados pelo Ministério, foi justamente essa alteração dos requisitos de consumidores livres. Então, desde 2017, a gente passou a discutir essa possibilidade. Aí, em 2018, foi editada a portaria 514, que foi posteriormente alterada pela 465, indicando exatamente como esses requisitos vão evoluir, né, nos próximos anos. Hoje em dia, para você ser qualificado como consumidor livre, você precisa ter um consumo de 1.500 kW. Existe uma ideia que a partir de 2024, você realmente reduza essa necessidade de consumo para menos de 500, o que necessariamente demanda uma democratização do setor. Então, basicamente, você vai permitir que muitos consumidores participem e possam escolher de quem eles vão comprar energia elétrica. E assim, como esse tipo de discussão envolve uma análise também regulatória sobre como os consumidores vão ter a capacidade de fazer essa escolha, especialmente considerando que no cenário atual existe uma assimetria de informação envolvendo os consumidores e o mercado de energia, a ANEEL, ela instaurou faz pouco tempo uma tomada de subsídio, né, a 10 de 2021, voltada a entender um pouco esse mercado e como que a gente efetivamente vai permitir que consumidores com consumo abaixo de 500 kW consigam fazer as suas próprias escolhas de energia, de compra de energia a partir de 2024. Então, basicamente, aqui a premissa básica dessas estruturas que a gente vai discutir, que é os contratos de compra e venda no Mercado Livre e a estrutura de autoprodução, elas partem muito da premissa da expansão no Mercado Livre. Só para vocês terem uma ideia, o Mercado Livre ele tem sido realmente a discussão do momento no setor. Hoje em dia ele representa 35% do mercado total brasileiro, segundo dados da ANEEL, e também representa 70% dos parques atualmente em construção, o que demonstra que no futuro muita da energia comercializada por esses parques vai ser no Mercado Livre. Então, a primeira alternativa, né, que a gente discute no Mercado Livre é justamente a celebração de contratos de compra e venda de energia ou PPAs de longo prazo. E como eu falei, a intensidade da celebração desses contratos, ela está relacionada com a expansão do Mercado Livre, regulatória, do lado dos players do setor elétrico, dos desenvolvedores, com o aumento, a intensidade da competição nos leilões regulados, justamente porque o preço começou a ficar demasiadamente competitivo, isso deixou de ser atrativo para os players, para alguns deles, pelo menos. E também a questão que o próprio Léo mencionou no começo, que é justamente esse aumento das tarifas de energia, desde o reajuste das bandeiras tarifárias, que provavelmente vão ser aplicados até novembro desse ano. Além disso, como eu falei, também tem a pauta de sustentabilidade, que é importante muitas vezes para os players passando por transição energética, deixando de ser atuantes, na verdade, diminuindo a sua ação em oil and gas para se voltar para o mercado de energias renováveis e também para os consumidores de energia. Então, esses são os fatores que impulsionam as celebrações de PPAs de longo prazo nesse momento no mercado brasileiro. Obviamente, quando a gente fala em PPA de longo prazo, a gente está falando de relações de 15 anos, 20 anos. Pelo menos essa tem sido a prática de mercado. Então, você tem que tomar muito cuidado com algumas cláusulas previstas nesses contratos para que a relação não se desgaste ao longo do tempo. Então, a primeira questão importante que deve ser considerada quando você celebra ou negocia um contrato desse são as regras de registro. A premissa aqui é que todo contrato de compra e venda de energia, ele tem que ser registrado na CCE. Por quê? Porque justamente, como eu mencionei, a CCE, depois de realizadas as operações, ela faz
a contabilização e liquidação financeira de todas as operações do setor. Então, justamente estabelecendo regras de registro e validação, porque todo registro precisa ser validado pela contraparte. Então, a partir dessa definição de regras precisas, você consegue evitar que erros aconteçam, ou se erros acontecerem, você vai ter um tratamento contratual para eventual indenização se a contraparte ficar exposta por alguma razão em razão desse erro. Então, o primeiro ponto são as regras de registro. Obviamente, vocês devem acompanhar o setor de energia está em constante movimento. Acho que todo mês, na verdade, antes a gente falava que era todo ano, mas agora todo mês a gente tem alguma novidade legislativa regulatória em pauta. Então, como a gente está falando de contratos de 20 anos, a gente tem que estabelecer cláusulas que ou façam um exercício de futurologia do que vai acontecer, ou que pelo menos indiquem um pouco como o contrato deve se comportar diante dessas alterações, enfim, se vai ter uma cláusula de reequilíbrio ou não. Então, esse é um ponto sempre a ser observado. Contratos de longo prazo dessa natureza, eles demandam tanto garantia do vendedor como do comprador de energia, e aí a gente fala em garantia corporativa e também garantia financeira, né, em termos de fiança bancária e seguro-garantia. Então, como são contratos de longo prazo, normalmente essas garantias são exigidas. Aí a gente entra na pauta do racionamento, que é uma pauta um pouco polêmica. Por que eu digo isso? Porque hoje a Lei 10.848 diz que cláusulas de racionamento são somente aplicáveis ao mercado regulado. Mas, bom, se daqui a 2 meses for editado um decreto do governo federal dizendo que o racionamento vai se aplicar para todo mundo, é norma cogente, não tem muito como fugir dessa situação. Mas, então, existe, assim, um pouco de debate se, de fato, como o racionamento se aplicaria a contratos no Mercado Livre, justamente porque, na lei, hoje em dia, as regras só se aplicam ao mercado regulado. Enfim, como o Léo falou no começo, o Ministério de Minas e Energia iniciou essa consulta pública voltada à redução de consumo, na verdade, voluntária de consumidores no Mercado Livre, mas isso pode já ser um indicativo de que para o Mercado Livre vai ser voluntário e não impositivo, como o racionamento que a gente teve em 2001. Um outro ponto a ser observado quando a gente está, principalmente do lado do desenvolvedor e vendedor de energia, é a cessão de recebíveis. Se esse contrato tem como lastro um projeto que está sendo construído, provavelmente esses recebíveis, na verdade, provavelmente os recebíveis contratuais vão ser cedidos em garantia para alguma instituição financeira se o funding for de terceiros. Então, sempre quando a gente está pelo lado do desenvolvedor, a gente quer que essa regra esteja clara para que não haja nenhum empecilho no futuro. Outro ponto que tem que ser observado é como é o procedimento de questionamento de faturas, principalmente para o lado dos consumidores, já que muitas deles normalmente nem têm áreas de energia consolidadas, então esse é um tipo de proteção que deve ser veiculada nos contratos. O penúltimo ponto é a força maior. Eu acho que todos os advogados sabem que a pandemia foi uma grande lição em termos de redação contratual quando a gente fala em força maior. Eu acho que a gente aprendeu a fazer cláusulas de força maior um pouco mais operacionalizáveis e, enfim, com regras mais claras de mitigação de efeitos, justamente pelos efeitos da pandemia. E aí, não só a pandemia em si, mas também em razão da redução de demanda de energia elétrica que a pandemia ocasionou e também pelas medidas de isolamento social que impactaram muitas vezes o trânsito para a construção de empreendimentos e assim vai. Então, acho que hoje em dia a gente precisa pensar com muito mais cautela em como a gente redige uma cláusula de força maior do que pegar uma já pronta, enfim, pensando nesse aprendizado da pandemia. E um pouco atrelado a essa questão de força maior, tem as discussões de alteração na demanda, se isso vai ter algum tipo de mecanismo no contrato que se adeque a alterações da demanda. Obviamente, isso nunca é desejável para o lado do desenvolvedor do projeto, mas, enfim, para o consumidor, sim. E preço de energia.
Existe também uma discussão não tão simples, que é a vontade dos desenvolvedores de celebrarem contratos em moeda estrangeira, especialmente em dólar. Só que esse tipo de discussão, ele tem que observar todas as regras aplicáveis, a lei do plano real, o Código Civil, de modo que você tenha que fazer uma estrutura, aí eu digo uma estrutura do projeto como um todo, que se encaixe nas exceções legais que permitem a celebração de contrato em moeda estrangeira ou a indexação desse contrato em moeda estrangeira. Então, esse é um ponto que eu não coloco assim simplesmente para a gente discutir, porque é uma discussão que tem que acontecer dependendo de cada projeto. E aí, a segunda estrutura muito comentada hoje no mercado é a estrutura de autoprodução de energia elétrica também no Mercado Livre. O que é autoprodução? Na verdade, o autoprodutor é a pessoa jurídica ou consórcio que tem uma autorização da ANEEL para produzir energia para o seu consumo próprio. Ele também pode comercializar eventual excedente no mercado, não tem nenhum problema com isso, mas o objetivo principal dessa figura setorial é a produção de energia para o seu consumo. E aí, por que esse tipo de estrutura está tão em discussão no mercado? Porque a energia consumida pelo autoprodutor, ela é, por força de leis e regulações, na verdade, porque são dispositivos esparsos, tanto nas leis como nas normas setoriais, ela tem isenção de encargos setoriais que realmente pesam bastante a conta no final do dia. Quais são esses encargos? É a CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, o PROINFA, que decorre do próprio programa PROINFA, né, da década de 90, encargo de serviços de sistemas e encargo de energia de reserva. A gente destaca desde já que essa isenção ela acontece na energia em que o autoprodutor consome, e não em eventual energia excedente que ele venda no Mercado Livre ou que ele liquide no mercado de curto prazo. E aí, a gente passa para esse conceito de regulação, em termos de estrutura, a gente quebra ele em duas estruturas diferentes. A primeira é a autoprodução por equiparação, e a segunda é a autoprodução por arrendamento ou locação. Na equiparação, na estrutura de equiparação, o que acontece? A Lei 11.488, ela expressamente prevê que o acionista de uma sociedade autoprodutora ou de um projeto autoprodutor vai ter acesso a esses benefícios de autoprodução. Mas o que eu preciso deixar bem claro para vocês agora é que a lei fala em CDE, PROINFA e CCC. CCC deixou de existir desde da famosa MP 579 de 2012. Então, o que a lei expressamente prevê é que a isenção se aplica para CDE e PROINFA. Existe uma discussão setorial se essa mesma isenção seria aplicável para ER e ESS. Enfim, existe uma discussão não só em sedes de consulta pública na ANEEL, como também no Congresso. Mas hoje em dia, na figura de advogada, a gente indica que é seguro dizer que essa isenção se aplica para a CDE e PROINFA. E como que essa estrutura é operacionalizada? O consumidor, para que ele tenha acesso a esse benefício, a lei diz que esse benefício vai estar limitado à sua participação no capital votante da SPE. Ou seja, a gente passa a falar em ações ordinárias. A lei também fala que, na verdade, esse benefício ele pode se estender até o segundo nível societário. Então, por exemplo, se a gente fala se em cima do consumidor e off-taker dessa figura da apresentação tiver uma holding, esse benefício se estenderia até essa holding. Mas, enfim, como eu disse, a questão principal da lei ao conferir esse benefício pelo acionista, é dizer que ele está limitado à participação no capital votante. E aí, disso, a gente passa a ter algumas discussões societárias a respeito da estrutura. Por quê? Porque, obviamente, para o consumidor ter acesso a um maior montante de benefício, ele tem que maximizar a sua participação em OE, né, em ações ordinárias. Por outro lado, esse consumidor ele não vai entrar sozinho nessa parceria na SPE, né? Ele vai precisar de um investidor que tenha, algumas vezes, capital,
e na maioria dos casos, expertise no setor de energia para fazer esse investimento nessa sociedade. E como esse investidor como ele vai ter interesse em fazer esse investimento? Obviamente, ele vai tentar maximizar o resultado na medida em que ele é o investidor do projeto e, para tanto, ele vai fazer uso das ações preferenciais. Então, basicamente, para resumir, numa estrutura de equiparação de autoprodução, a gente vai ter a figura de um off-taker, de um consumidor de energia eletrointensivo e de um investidor com capital ou expertise no setor para investir nesse projeto. E aí, do ponto de vista societário, para que você coloque essa estrutura efetivamente de pé, você vai celebrar um acordo de investimento, você vai celebrar um SPA, uma opção de compra de ações, a depender principalmente do timing em que você quer que o consumidor entre. Obviamente, muitos consumidores não vão querer entrar na partida nesse tipo de projeto, porque eles não querem correr o risco de construção, eles não têm expertise para tanto, na maioria dos casos, enfim, não querem ter esse tipo de risco pelo prazo de 2 anos no seu portfólio. E, por fim, o acordo de acionistas. E aí, além do contrato de compra e venda de energia, obviamente, entre o consumidor e o off-taker, e a SPE. E aí, no ponto do acordo de acionistas, é que vem o esforço de raciocínio em termos de equilibrar os interesses do consumidor e do investidor. Porque, como eu disse, nessa estrutura, o consumidor vai querer maximizar sua participação em ações ordinárias. Não por isso, o investidor vai querer ter acesso aos resultados econômicos da SPE, mas também ter certa ingerência, na verdade, ter bastante ingerência na SPE, justamente porque é ele que tem um conhecimento do negócio. Então, aqui, o segredo do acordo de acionistas é equilibrar um pouco esse interesse em termos de maximização do benefício de autoprodução via OAN e também o interesse do investidor em ter acesso aos benefícios econômicos e ao controle da sociedade no qual ele é investidor. Obviamente, fazendo tudo isso sem esvaziar uma ação ordinária, deixando ela sem nenhum direito. Justamente porque isso pode ser, assim, na nossa visão, pode ser questionado pela ANEEL ou pela CCE no futuro. Enfim. Então, esse é um breve resumo, na verdade, da estrutura da equiparação à autoprodução. E agora, em segundo lugar, a gente tem a estrutura do arrendamento. O que é a estrutura do arrendamento? É basicamente a alocação de uma planta por um investidor para um consumidor off-take. O que acontece? Esse tipo de estrutura ele já foi praticado no setor elétrico na década de 90, principalmente quando a gente fala em termoelétrica. E hoje em dia, a gente vê esse tipo de estrutura, e assim, em escala, quando a gente fala em geração distribuída, que é algo fora do mercado livre. Geração distribuída, a gente vai explicar em seguida, ela está relacionada ao mercado regulado. Então, como que essa estrutura é implementada? O investidor, ou uma SPE do investidor, celebra um contrato de arrendamento de uma usina solar, por exemplo, para o consumidor off-taker, além de um contrato de OIM, no qual você vai estabelecer regras de performance da usina. Para que não haja nenhum tipo de questionamento fiscal, normalmente esse contrato de arrendamento vem com um preço fixo, e aí no contrato de OIM você estabelece bandas no qual a remuneração da SPE ou do investidor vai variar. E aí o que acontece assim, em termos regulatórios? Quando você faz esse arrendamento, a partir do momento em que o consumidor efetivamente quiser ter acesso ao benefício de autoprodução e à energia gerada pela planta, a autorização vai ter que ser, a autorização de autoprodução vai ter que ser transferida da SPE para o consumidor, o que significa que o consumidor acaba se tornando agente setorial para fins das autoridades do setor, ANEEL, CCE, ONS. E aí, hoje em dia, assim, na nossa visão, a estrutura de arrendamento, na verdade, a estrutura que tem sido mais praticada no mercado é a estrutura de equiparação, quando a gente fala de mercado livre. Porque
muitas vezes, como eu falei, o consumidor não tem uma área de energia ou não tem um time técnico especializado nesse tema. Então, ele não vai querer se tornar um agente setorial, enfim, está sujeito à aplicação de penalidade regulatória, que vai acontecer, obviamente, se tiver uma infração, mas quando essa autorização for transferida para ele. Então, existem outros pontos positivos dessa estrutura, enfim, você consome energia, você vai ter acesso à isenção de todos, ao benefício de todos aqueles encargos que eu mencionei nos primeiros slides, e também você não tem uma venda de energia, né? O que não sou tributarista, mas envolveria, nesse caso, você não teria a incidência de ICMS. Mas, de todo jeito, tem o risco de você ser um agente setorial. E muitas vezes, na maioria dos casos, o consumidor não tem desejado absorver esse risco no seu grupo econômico. Bom, então essas são as estruturas que a gente vê diariamente sendo comentadas no jornal e Mercado Livre, tanto os PPAs de longo prazo como a autoprodução. Agora a gente vai para o outro mercado, dar uma explicação rápida sobre geração distribuída. Por que eu falo que geração distribuída ela está no mercado regulado? Porque, na verdade, a geração distribuída são unidades consumidoras conectadas à distribuidora de energia local, que podem ter, na verdade, que têm a capacidade de gerar energia para si próprio, no limite de 5 megawatts, e a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada. E aí, hoje em dia, esse tipo de ativo ele está regulamentado pela Resolução 482 e pelo módulo 3 dos procedimentos de distribuição, que é basicamente uma regulação da ANEEL voltada para o segmento de distribuição de energia elétrica. Só que existe uma discussão no Congresso, que é o PL 5829, que busca definir um marco legal para esse tipo de projeto. Ainda que exista a resolução da ANEEL trabalhando esse conceito, o mercado sentiu falta de um marco legislativo para desenvolvimento de projetos de geração distribuída. Então, isso está em discussão e o mercado espera que haja uma decisão até o fim desse ano sobre esse PL. Um aspecto muito relevante da geração distribuída, que está relacionado ao próprio conceito desse tipo de projeto, é a compensação de créditos de energia. O que acontece? Você resolve implementar um projeto de geração distribuída na sua casa. Se você produz mais do que você precisa, você pode pegar esse excedente e compensar com a distribuidora de energia em créditos, ou seja, você consegue abater esse valor da sua fatura para os meses subsequentes pelo prazo de 60 meses. Então, essa é uma das grandes características da geração distribuída. Não o fato de ser uma geração de capacidade reduzida, mas também porque ela tem uma ligação necessária com a distribuidora de energia elétrica. E aí, a regulamentação, ela traz 4 modalidades diferentes de geração distribuída. O autoconsumo ou geração distribuída simples, que é basicamente você resolve colocar um painel solar na sua casa e aí faz essa produção direcionada para sua casa. Você tem empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, que é como o próprio nome diz, é um condomínio horizontal ou vertical em que você consegue fazer a geração de energia e essa geração vai ser aproveitada por essas diferentes unidades desse mesmo condomínio. Existem outras regras para qualificação, por exemplo, a área comum tem que ser uma unidade à parte, enfim, mas o conceito geral é esse. Aí você tem, em terceiro lugar, a definição de autoconsumo remoto, que também, como o nome diz, você vai gerar em um local diferente do seu consumo. Então, a estrutura é feita um pouco desse jeito. E a geração compartilhada, que é quando você coloca diferentes indivíduos em uma estrutura jurídica, que segundo a regulamentação tem que ser um consórcio ou uma cooperativa, e eles eles fazem um investimento em um projeto de geração e aproveitam todos dessa geração e dos créditos eventualmente alocados para cada
pessoa dentro dessa estrutura jurídica. Então, isso é o que a norma diz. O que acontece na prática, no desenvolvimento de projetos de geração distribuída? Enfim, você tem um gerador, né, ou uma unidade consumidora, que celebra com um desenvolvedor de projetos, uma empresa nesse mercado, um contrato de locação de equipamentos, muito parecido com aquela estrutura de autoprodução, mas em menor escala. Um contrato de OIM e também, por conta da regulamentação, você tem que ter acesso ao terreno onde esse projeto vai... Você tem que ter algum título sobre o terreno em que esse projeto vai ser desenvolvido. Então, é realmente bem parecido com a autoprodução por arrendamento, acho que a lógica contratual é dessa forma. Além dessa relação com o desenvolvedor de projetos, a unidade consumidora tem que ter uma relação com a distribuidora, que é um contrato de uso do sistema de distribuição, justamente por conta dessa compensação que vai acontecer de eventuais excedentes. Mas a estrutura é basicamente essa, lembrando sempre que a gente fala de geração até 5 megawatts. E aí, para fechar, a gente fala um pouquinho sobre a discussão legislativa do marco legal de geração distribuída. Então, como eu falei, hoje em dia a gente tem a discussão do PL 5829, existiam outros projetos, mas basicamente a definição desse marco regulatório está concentrada no PL 5829. E aí ele traz algumas questões relevantes para o setor. Além de refletir um pouco a estrutura, como ela já está prevista na resolução 482, ele define um pouco como vai ser tratado, que é o tema mais polêmico, a cobrança do custo de disponibilidade da rede e da tarifa fio, a depender de qual tipo de consumidor. Então... E aqui já tem até uma pergunta sobre isso, Ana. Acho que é o Bruno que falou, enfim, esse é o cerne da discussão do PL. Ele está falando do desconto da tarifa fio e da regra de transição. Já tem uma pergunta sobre isso. Exatamente, eu já abro aqui, mas basicamente, hoje o PL, ele faz uma distinção de como vai ser cobrado esses fatores, na verdade, esses valores, dependendo do consumidor. Então, por exemplo, para o grupo B, o consumidor do grupo B, você vai ter a cobrança de custo de disponibilidade em valores pré-fixados na lei, que basicamente ele estabelece um valor equivalente à capacidade do projeto. Agora, quando você está falando de projetos, por exemplo, acima de 500 kW, você vai ter uma cobrança de TUs de fio B, 40% das TUs de fio A e os encargos setoriais, além de outros encargos setoriais, como a taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica e PID. Então, a lei, e aí a gente pode detalhar isso, talvez em outro momento, que porque realmente é muito detalhado, ela explica como é que vão ser cobrados esses valores, mas ela faz essa diferenciação a depender do tipo de consumidor. E, se eu não me engano, o prazo de transição atualmente previsto é 25 anos. Então, para os projetos que já foram outorgados, você vai conseguir ter essa isenção, esse abatimento dos encargos pelo prazo proposto de 25 anos. Mas é um pouco essa estrutura que o projeto de lei traz no momento, desde o parecer que foi juntado em maio desse ano. Outro ponto que é importante destacar é a necessidade, que o PL traz, na verdade, é a necessidade de apresentação de garantia de fiel cumprimento para a distribuidora no valor de 2% como condição para a emissão do parecer de acesso. Então, quando você solicita seu acesso à distribuidora, você precisa dessa emissão de parecer de acesso. E aí, o que o PL propõe é justamente a necessidade de uma apresentação de uma garantia financeira para condicionar a existência do projeto em si. E aí, o terceiro ponto do slide é justamente esse, é o mais polêmico, é o que realmente vem sido discutido muito pelo mercado, tanto dos geradores distribuídos como das distribuidoras, né? Porque existe essa ideia de que a perda de mercado pode prejudicar as distribuidoras de forma substancial, e de fato, isso o PL endereça. E acho que o quarto ponto que a gente quis destacar aqui na apresentação
um enquadramento de projetos de geração distribuída como prioritário para fins de debêntures, para fins da emissão de debêntures de infraestrutura e estruturações de FIPs de infraestrutura. Hoje em dia, a norma e a regulamentação, ela fala que você pode requerer o enquadramento de projeto prioritário quando você é um autorizatário ou um concessionário, mas a grande questão aqui é que o gerador distribuído não é nada disso. O gerador distribuído somos nós em casa, que não temos autorização para gerar energia, somos consumidores, que resolvemos instalar nossos projetos de geração distribuída. Então, a lei e o dispositivo do PL, na verdade, ele é bem claro no sentido de indicar que esses projetos têm que ser considerados como prioritários para fins de debêntures de infraestruturação de FIPE. Eu acho que é isso. Não sei se você tem algum comentário adicional. Tinha uma pergunta aqui. Ô, Léo, você está no mudo. Perdão, eu estava falando, estava ouvindo minha própria voz aqui no microfone da Ana. Desculpa, eu estava me referindo à pergunta da Isabel. Eu achei até que tinha um complemento aqui, que era justamente sobre como ficaria a remuneração das distribuidoras com a... E aí, desculpa, voltando aqui ao Mercado Livre, tá? Das distribuidoras com essa abertura que a intenção é que seja total e restrita daqui a talvez menos de 10 anos. A distribuidora tem uma outra pergunta que, Isabel, a gente está vendo, tá? Que é com a abertura do Mercado Livre ao pequeno consumidor, se espera competição entre GD e Mercado Livre. A gente fala disso, mas com relação à remuneração da distribuidora, eu acho que a gente está caminhando e não tem como ser diferente. E até o PL, isso um pouco se mistura esses assuntos, o PL que trata da GD também vai nesse ponto, para tratar a distribuidora como uma transportadora de energia. Ela precisa ser remunerada, sem dúvida nenhuma, porque o investimento que a distribuidora faz é o fio, né? Por isso que o Bruno antes referiu a tarifa fio, a TUG, como a gente se refere, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição. A distribuidora, assim como a distribuidora de gás, ali, os dutos de gás, assim como as transportadoras, que estão ali no que a gente chama de midstream, o serviço que elas prestam é o serviço de transporte, né? Transporte ou transferência, como quiser falar. Essa remuneração vai ter que ser cuidada, e de maneira que, obviamente, não tem uma perda a discussão é muito maior, uma perda de receita, uma solução de receita para a distribuidora de uma hora para outra, mas a ideia é que ela continue sendo remunerada pelo serviço do COC que ela presta, que é um serviço de transporte de energia. E com relação Então, isso está sendo tratado no PL de GD, e isso, obviamente, é assunto, sim, para essa abertura cada vez maior no Mercado Livre, se a gente chegar a um ponto em que o Mercado Livre se reduza tanto, o mercado cativo, ou ele se reduza demais, ou ele acabe, ele finalmente não exista mais, obviamente, a remuneração da distribuidora vai ser pelo transporte da energia. Com relação à competição entre GD e Mercado Livre, sim, certamente, tem espaço para ambas, continuará havendo espaço para ambas. O GD tem esse desafio, porque eu acredito ser um desafio maior, porque como ele está dentro do mercado cativo, ele, assim como outras estruturas em outros setores de infraestrutura no Brasil, ele passou a existir e expandiu demais. O tema ESG ajudou, felizmente ajudou, porque as empresas que têm essa missão são praticamente todas, né? E aí com graus diferentes de redução de emissão de carbono, esse é um viés excepcional, porque todas as empresas precisam consumir energia. Então, o que a GD oferece, e a gente hoje vê projetos de GD, a gente trabalha não só com eólica e solar, mas com estruturas, às vezes, até mais, não diria sofisticadas, mas com viés até, às vezes, bem social ou mais social,
como, por exemplo, o biogás, que a gente está falando de aterros sanitários. Então, você tem geração de energia através do biogás, assim como você vai ter enfim, com lixo. Então, tem espaço para as duas. A diferença continuará, porque a GD, de novo, ela nasceu e ela se alavancou muito por conta desses subsídios que existiram. E não é outra razão do PL ter vindo com apoio do governo, que o governo federal, né, o governo atual, tem uma ambição, uma agenda de redução de subsídios. E o setor elétrico ele é altamente subsidiado, né? Sim, em algumas partes dele a GD é talvez um dos melhores exemplos. Então, ela faz muito sentido economicamente, e daí também a corrida que está acontecendo agora, por conta dessa, não diria insegurança, mas dessa expectativa com relação à aprovação do PL, porque tanto tinha o PL, que já tem o PL há muito tempo, e havia mais de um PL, mas esse parece ser agora, de fato, enfim, o PL que está na mesa de maneira mais séria, mas tinha também um compromisso da ANEEL, que decorreu até de uma imposição do TCU para que a ANEEL resolvesse a questão da reformulação do Mercado Livre perdão, da geração distribuída via resolução, que enfim, a origem é a resolução da ANEEL 482 que a Ana comentou. Então, essa expectativa toda, e ainda falando dessa fase de transição, etc., gerou uma corrida muito grande para o desenvolvimento de projetos para que você tenha pelo menos aquela outorga, ou, quiçá, desejava, né, o parecer de acesso, que como a Ana explicou, é o pedido que você faz, o parecer de acesso à rede de distribuição, por isso que é um mercado cativo, né? Ainda é um mercado cativo. O gerador é o próprio consumidor, né? Porque é um sistema de locação de equipamento, como a Ana disse, locação de equipamento em terra, então você precisa se conectar, né, à rede de distribuição. Daí esse parecer de acesso. Então teve essa corrida muito grande. Por outro lado, o Mercado Livre é um mercado, enfim, como é intuitivo já, né, é um mercado como se fosse e cada vez mais sofisticado, é um mercado como se fosse uma bolsa de valores. Ele é praticamente autorregulado, porque assim como você tem a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, que a Ana mencionou várias vezes, que ela funciona como ela faz liquidação, ela é uma clearing, né? Para quem trabalha no mercado financeiro, isso fica mais fácil, e não conheço o mercado elétrico tão a fundo, fica mais fácil de entender. Ela faz literalmente essa liquidação de débitos e créditos entre os participantes do mercado, e você, obviamente, para atuar nesse mercado, você tem que estar vinculado à CCE, porque a Ana falou dos registros dos contratos. O setor elétrico é altamente regulado, o que é muito positivo. Mesmo o Mercado Livre, não fica a mensagem de que é um mercado desregulado, que não é. É um mercado que o órgão regulador é o mesmo, a gente tem um operador do sistema, né? A segurança e operação do sistema é um outro órgão, que a gente chama de ONS, e a gente tem essa clearing, essa câmara de liquidação, que é a CCE. Então, o que ela faz? Obviamente, ela cuida e não é livre de problemas, mesmo assim. A gente tem até ouvido discussões recentes sobre, enfim, eventuais inadimplementos de um par de comercializadores. Mas é um mercado que cresceu demais. Eu tenho um número gigantesco de comercializadores de energia elétrica, que são basicamente trading de energia, né? Uma coisa que tem lá fora já há décadas, assim, um pouco mais de novidade no Brasil, mas são tradings de energia, uma sofisticação muito grande. Hoje em dia você tem já chamaria aqui uma bolsa de valores só para o mercado de energia, que vai cuidar meio que para centralizar, para ter um ambiente de contratação de derivativos, por exemplo, de energia, é alguma coisa muito semelhante com o mercado financeiro. São produtos muito próximos do que a gente vê no mercado financeiro. Então, o Mercado Livre, obviamente, você tem a vantagem de negociar, enfim, os termos de uma maneira diferente do que você tem, e sem estar vinculado na autoprodução, como a Ana explicou, você tem uma relação societária, então você tem, enfim, é uma relação que ela pressupõe um longo prazo. O Mercado Livre ele pode ter os PPAs de longo prazo, que são a maioria, como a Ana disse, 10, 15 anos, mas hoje em dia a gente tem PPAs de curto prazo, inclusive uma discussão muito grande e já estruturas de financiamento de PPA de curto prazo. A gente tem bancos aqui, não sei se todos, mas acho que alguns dos principais bancos do Brasil já com produtos de financiamento para PPA de curto prazo, porque, entre aspas, não diria que é moleza, mas faz todo sentido você financiar um contrato que você tem de 15 anos, com um fluxo de caixa ali
já garantido, mas o desafio era financiar um PPA de bastante curto prazo, comparado a uma quinta parte de um PPA de 2, de 3 anos, até de 1 ano. Então, e isso tudo só começou a existir com essa abertura, enfim, a CCE tem um papel essencial nisso, com essa abertura do mercado também para novos players. Aí, não só uma abertura para os consumidores, mas uma entrada de muitos comercializadores, muitas trades de energia e as próprias geradoras fazendo negociações mais frequentes e mais sofisticadas de contratos de compra e venda de energia, dos PPAs. Então, competição sim, e obviamente, porque o que a GD oferece, né? A GD de hoje, 4, 5 anos atrás, o que a GD oferece? A GD te oferece uma redução da conta de energia que você teria se você tiver a sua conta de energia vinculada ao mercado cativo, né? Com esse sistema de compensação de créditos, o que ela diz? Olha, se você ficar só conectado ali, você paga 100. Se você desenvolver o projeto comigo, você consegue ter, via a compensação de créditos, um desconto na sua... Não é compra e venda de energia, não pode ser, porque é vedado pela resolução, pela regra. Você consegue ter um desconto na sua conta de energia de 15%, por exemplo. Então, e esse 15% hoje, 10%, antigamente não era isso foi sofisticando, a competição vai aumentando, são muitos desenvolvedores de projetos, então também é importante ter certeza de quem que você está lidando, como em todo mercado, tem todo tipo de empresa, mas é um mercado já bem robusto, mas haverá sim essa competição, só que tem espaço para as duas. Quem tem mais apetite para se envolver, havendo mais vantagem numa estrutura societária, enfim, com uma que te permite uma relação de mais longo prazo, com as vantagens se mantendo por um prazo mais longo, vai topar uma estrutura de autoprodução ou de locação de equipamentos via geração distribuída. Quem, enfim, quer ter mais flexibilidade e se sente mais à vontade, vai operar no mercado livre com cada vez mais intensidade, porque a sofisticação aumenta a cada dia. Luciana, você... Eu anotei aqui as perguntas que foram feitas pela Isabel e pelo Bruno, eu acho que eu tenho alguns comentários adicionais ao que o Léo mencionou. Essa competição, de certo modo, entre GD e ACL de pequeno porte, né, pensando principalmente a partir de 2024, com esse requisito de menos de 500 kW, ela de fato faz sentido, mas eu acho que a gente tem algumas questões regulatórias, sem entrar, inclusive, na esfera fiscal, né, porque aí foge um pouco da minha área de atuação, mas pensando um pouco na questão regulatória, o ACL, quando você está no ACL, você precisa estar registrado, por exemplo, na CCE. E assim, hoje em dia, a CCE está estruturada de uma forma em que você tem tanto os players pequenos como players grandes brincando na mesma contabilização e liquidação financeira. Então, acho que o primeiro ponto é esse. No ACL, ainda que os consumidores menores estejam representados por uma comercializadora varejista ou por outro tipo de representante, se nada mudar até lá, você está no mercado de gente grande, né? Um mercado inclusive de alto risco. Semana passada saíram algumas notícias sobre uma potencial inadimplência no mercado, que pode, enfim, impactar todos os agentes atuando no mercado de curto prazo. Então, esse é o primeiro ponto. GD, por sua vez, você está lá seguro, conectado à rede de distribuição, fazendo a sua geração e, eventualmente, absorvendo os benefícios de eventual compensação. Agora, obviamente, eu estou fazendo um exercício um pouco de futurologia, porque a gente vai entender um pouco melhor essa competição entre GD e ACL um pouco mais para frente, inclusive um pouco depois de entender essa tomada de subsídio da ANEEL, que ela vai avaliar, do ponto de vista regulatório, como é que vai ser o tratamento para esses bem pequenos consumidores de energia elétrica, quando o mercado está mais acostumado com o eletrointensivo. E aí, ligando um pouco a essa questão, acho que vale a pena falar que o mercado de energia elétrica, se a gente for pegar a experiência comparada, ele tende a evoluir para um cenário que a palavra do jogo é protagonismo do consumidor e democratização do acesso à energia, obviamente. Mas o que isso quer dizer? Que o consumidor vai poder fazer cada vez mais escolhas
para aquisição de energia. E aí a gente foge um pouco da discussão do GDACL. Não sei se vocês sabem, mas a ANEEL também instaurou uma tomada de subsídio esse ano para discutir formas tecnológicas de possibilitar esse protagonismo do consumidor. Por exemplo, usinas virtuais, micro-redes, outros sistemas de geração distribuída. Então, eu acho que a palavra do jogo realmente é protagonista. Na verdade, do jogo, não sei de hoje, mas daqui a alguns anos deve ser protagonismo do consumidor, especialmente considerando a experiência comparada. E aí a gente pensa, e aí, na verdade até a pergunta que a Isabel falou, como isso fica para as distribuidoras? Obviamente, essas pessoas desenvolvendo esses projetos são clientes e isso significa que o mercado deve reduzir. Mas também o que a gente vem observando em experiências comparadas é que além da cobrança da rede, que a distribuidora vai continuar fazendo, o custo pela rede, ela vai desenvolvendo outros papéis de prestação de serviços justamente relacionados a essas estruturas inovadoras de compra e venda, porque assim, também hoje em dia a gente está muito acostumado com só pagar a nossa continha de luz quando ela chega. Pouca gente utiliza a tarifa branca, que é aquela tarifa em que você consegue mensurar o quanto você consome e alocar para horário fora de ponta ou não. Então, eu acho que, assim, no final do dia, o que vai acontecer é que a distribuidora ela vai absorver esses novos papéis, também no setor elétrico, só que de outra forma. E aí, o último ponto que eu anotei aqui, que está relacionado à pergunta do Bruno sobre a transferência de outorga e o benefício da tarifa fio, bom, o que a lei diz, né, a lei que garante o benefício da tarifa fio para fontes incentivadas, ela diz que o benefício se aplica para projetos que receberem a outorga no prazo de 2 meses da edição da lei, que de fato é de março desse ano, e também que tenham entrado em operação comercial em 48 meses, no prazo de 48 meses. Então, assim, a princípio, e aqui eu estou fazendo uma análise de pronto, a letra da lei não prejudicaria o benefício que está previsto na outorga. Justamente porque, bom, eu recebi a outorga com aquele benefício, se tiver escrito na outorga que eu tenho acesso ao benefício, melhor ainda, mas quando eu faço a transferência de outorga, eu não mudo o prazo dela. Ela continua até, sei lá, se ela tem 30 anos e ela foi transferida com 5 anos, ela vai ter os 25 anos remanescentes. Então, a princípio, obviamente, a não ser que tenha uma discussão regulatória diferente no futuro, mas a princípio, a lei não altera essa discussão de arrendamento. Eu acho que o último ponto que eu queria colocar é que o Tosini Freire está desenvolvendo um podcast específico para abordar questões tanto jurídicas como regulatórias no setor de energia elétrica. A ideia é que esse podcast seja mensal, então todo final do mês vocês vão ter acesso a esses breves highlights do setor de energia de uma forma bastante objetiva e um pouco voltado ao mercado jurídico regulatório, né? Já existem alguns podcasts, mas sempre voltados no mercado e no lado mais comercial, enfim. Então, em agosto, esperem que teremos novidades para vocês de forma sintetizada e espero que em um formato bastante interessante. Acho que é isso, João. A gente, bom, já um pouco tardiamente, nem devia ter falado no início, mas a gente está de máscara, perdão. A gente está na mesma sala no escritório, então, em respeito aos protocolos, a gente precisou ficar de máscara aqui o tempo inteiro. Obrigado. Não, só ressaltando que eu estou sem máscara porque estou em casa. Foi um prazer, gente. Obrigada. Mas muito obrigado pela atenção, pelo apoio. Enfim, ouçam um podcast. O primeiro episódio vai ser justamente sobre a PL 5829. Enfim, 20 minutinhos, meia hora ali de bate-papo sobre o tema, tá bom? Então, muito obrigado. Boa tarde.